Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? E disse Deus, haja luz. O recado foi para o Almir, mas o povo está ligado, amém? Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis 26, no versículo de número 1. Nós estamos no segundo dia da campanha, 7 dias de propósitos para a vitória, amém? Propósitos esses que certamente não há maior propósito do que aprender e andar na palavra de Deus, para que através desta palavra nós venhamos a obter a vitória. Gênesis 26, no versículo de número 1, já uma história bastante difundida e falada, mas nunca é demais para que nós tenhamos a noção e o entendimento das questões de Deus. Gênesis 26, versículo 1. Todos acharam? Amém? Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, ó Espírito Santo, e pedimos ao Senhor que Tu venhas falar conosco, Espírito Santo, venha trabalhar em nossa vida através da Sua palavra, nos trazer o entendimento, Pai, que o discernimento através do Teu Espírito possa fluir em nós. Abre-nos o entendimento, ó Deus. Espírito Santo, traga para nós agora a revelação que nenhum homem pode dar, nenhum entendimento, nenhuma força, nenhum poder intelectual pode trazer, mas que o Teu Espírito traga a nós, para que possamos, ó Deus, termos propósitos diante do Senhor, e assim através destes propósitos obtermos a vitória. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, manifesta o Teu poder sobre nós, que a vitória seja sobre a vida de cada homem e mulher que aqui estão, que o Teu Espírito, ó Deus, manifeste-se em nosso meio. Vem, meu Deus, falar conosco esta hora, e venha, Senhor, quebrar toda hoste maligna, toda cadeia, toda corrente, todo impedimento maligno que venha por terra, em o nome de Jesus. Meu Deus, fala-nos nesta noite, pois precisamos ouvir as Tuas instruções. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, a direção, pois nada sabemos e nada podemos, mas Tu pode todas as coisas. Então em Tuas mãos nos entregamos, a fim de ouvirmos a Sua voz e a Tua direção. Oramos gratos em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós temos um quadro aqui de total, eu posso colocar total porque a fome é terrível. Acho que de total miséria e problema e descaminho, porque para nós que temos esse Brasil fantástico e lindo, com alimentos, com fartura, e até andando na rua você pode, sei lá, pegar uma ameixa, às vezes um caqui, alguma coisa, não é, aqui já está meio urbanizado, mas é fácil. Quando menino andávamos e apanhávamos ingá e coisa e tal, e pega moranguinho do mato, enfim, é uma fartura no Brasil, é verdade. Então nós não sabemos muito o que é fome, amém, irmãos? A não ser os dieteiros, né? Dietas e regimes, aí esses conhecem bem o que é fome em um certo sentido, porque a hora que a coisa aperta mesmo, eles correm para a geladeira e acabam com esse negócio. Mas a Bíblia está dizendo de algo real, que nós não conhecemos, fome. Houve uma fome além da primeira já ocorrida, uma coisa terrível, não poder dar alimento para o seu filho, mesmo tendo dinheiro e mesmo tendo possessões, não havia meios dessas pessoas se alimentarem. Então havia um quadro de quebra, de destruição, de improsperidade, ou seja, de falência, aonde essas pessoas, então, por esta fome que elas viviam, elas se mudaram. E mudou Isaque foi para uma terra de Abimeleque, pedir lugar e asilo, e vou morar aqui. E neste lugar havia uns problemas, porque lá também havia fome. Mas a Bíblia diz no versículo de número 12, que algo aconteceu, que alguma coisa mudou, e que alguma coisa extraordinária veio acontecer na vida deste homem chamado Isaque. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu o que, irmãos? 100 vezes mais,
porque o Senhor o abençoava, engrandeceu o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito que poderoso. Diga poderoso. E detalhe, irmãos, o povo ficou invejando ele, porque ele teve muitos camelos, muitas ovelhas e muitos tralalá. Muito bem, é óbvio, o tema aqui já pode apontar para o que eu vou dizer, é ser próspero, amém, irmãos? Ser próspero, mas talvez lá no final dê uma invertida e a coisa possa pegar um pouco, mas entenda que Deus abençoou Isaac, aonde era uma situação tão adversa, tão terrível, tão negativa, tão, imprópria para se prosperar, porque o povo já havia e estava padecendo fome, mas ele, pela bênção de Deus, ele plantou e colheu numa produtividade absurda, ou da maneira a qual a Bíblia diz que tudo que nós tocarmos seria abençoado, aonde colocássemos as plantas dos nossos pés, seria nosso. É uma palavra que Deus tem trazido ao seu povo, de uma prosperidade, de um progresso, e de algo que chega a ser, extraordinário, aonde não se prospera, aonde não se produz, aonde é só deserto, aonde não há, projeções de crescimento, um homem ou uma mulher de Deus, que é segundo o padrão de Deus, ele chega e terá 100 vezes mais. As pessoas olharão e ficarão atordidas, dizem, ué, mas o que é que esse cara está fazendo? Imprimindo na HP 860 dinheiro? Ou o que ele está fazendo? Tem ia falar mimeógrafo, ia ficar, mas você conheceu o mimeógrafo, né? Um mimeógrafo, que é aquela coisinha, muitos não conhecem, que põe, é um xeroquinho sem vergonha da década de 70, 80, que punha o álcoolzinho, ficava virando. O que é que esse cara faz? Dinheiro? Alguma coisa ele faz, não é possível. Está todo mundo negativo, está tudo horroroso, está tudo indo mal, tudo que se faz dá errado, tudo que se investe não tem retorno, tudo que se, todos os cronogramas, todas as planilhas, tudo mostra negativo, mas esse cara está indo bem. Eles pensavam assim de Isaac, falou, mas ninguém está colhendo, ninguém está tendo projeção ou progressão, ninguém está tendo expectativa, e esse cara... Aí, ele planta e colhe 100 vezes mais, está enriquecendo, o gado dele produz, as ovelhas dele produz, o leite que a cabrinha dá normalmente, sei lá, quantos litros por mês, se é 20 ou 30, dele dá 200, é sempre a mais, mas o que é isso? É porque ele obedecia a voz do Senhor. Irmãos, obedecer a voz do Senhor é ponto fundamental para que se prospere em Deus. Não há outro meio, outra forma de se prosperar sem a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então é óbvio, eu tenho um propósito. Abraão tinha um propósito, servia a Deus e prosperou. Abraão, Isaac, nesse caso Isaac, e como eu posso fazer? Fala para o seu irmão, ouça a voz do Senhor e diga agora, e a cumpra. É um detalhezinho, não é? Porque cumprir a voz de Deus, ouvir é muito fácil. Para ouvir a voz de Deus, nós podemos ligar o rádio, escutar uma bela canção, escutar uma pregação na televisão. Diga-se de passagem, que daqui a pouco já não vai ter mais, vai ser uma benção, porque nem vai ter mais programa nenhum, nem jornal, tudo vai ser programa de televisão evangélica, em nome de Jesus, mas a pessoa tem facilidade para ouvir a palavra de Deus. Ela pode entrar na internet, ela pode escutar o rádio, todos os lugares estão, inundados de palavra. Ouvir a palavra do Senhor hoje é muito fácil. Então não é o fator, o divisor de águas não é apenas ouvir, o divisor de águas é cumprir a voz de Deus. É isso que fará com que a semente venha germinar e produzir e florescer e produzir 30, 60 e 100 vezes mais, ainda que não haja água, ainda que a terra seja infértil e improdutiva, o que tu põe a mão prospera. Amém? Isso é promessa de Deus. Abra aí Deuteronômio 8, no verso de número 18, e você vai ver o que Deus fala de prosperidade, o que Deus traz sobre a prosperidade, o que Deus relata sobre a prosperidade. Mas não, eu vou ser humilde sempre, coisa e tal, muito dinheiro, Deus não se agrada. E me mostre na Bíblia. É verdade que Deus não se agrada do soberbo, e quem ama o dinheiro, e quem vive uma vida totalmente fora do padrão de Deus, que o dinheiro lhe arrancou dos caminhos do Senhor. Mas a humildade não é não ter dinheiro. Tem gente que é soberba andando de, de Raider, chinelo Raider. Existe ainda? Existe? Então, existe ainda. Ele anda de chinelo Raider e acha que ele está abafando tudo e que ele é o Senhor, né, da região. Então não é, eu tinha um Raider, viu? Não é menosprezando a marca, não.
E ele me assustava, porque ele fazia pss, 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 pss. E aí menino de 11, 12 anos, andando sozinho em casa, pss, 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 meu Deus do céu. E daí você corria e fazia falei, está correndo atrás, devagar, estava devagar, correndo, estava correndo atrás, sangue de Jesus tem poder. Mas enfim, irmãos, a humildade não é por ter ou não ter dinheiro, humildade é algo do coração do homem. Mas veja lá, Deuteronômio 8, no 18, diz assim, ó, antes te lembrará de que o Senhor, teu Deus, é que te dá forças para adquirir riquezas. Então, lembre, fala para o teu irmão, grave isso. Irmãos, tudo que vier à tua mão, se Deus permitiu que você venha prosperar, seja lá fazendo o quê? Deus pode trazer prosperidade com os meios mais absurdos e malucos e fórmulas mais extravagantes possíveis, e as coisas mais simples possíveis, que não deram certo na mão de ninguém, em época nenhuma, em tempo nenhum, com lógica nenhuma, nunca funcionaram nas mãos de quem serve ao Senhor. Deus dá o poder para que aquilo progrida, amém? Então ele está pedindo, olha, só não te esqueça, vou traduzir para o nosso aqui, não, ele diz assim, ô mané, nunca se esqueça que você é um pé rachado, que você não tem poder e entendimento para nada. Se tem faculdade, não vale nada. Se você tem a capacidade intelectual muito abastada, não vale nada. Você tem que lembrar que quem te faz prosperar sou eu. Ele está pedindo, não te esqueças, lembre de quem tem o poder de fazer, fará ou fez, foi Ele, amém? Então o pedido de Deus, isso é quase uma ordem. Ele diz, olha, lembre que eu que te dou força para fazer isso, confirmando a aliança que jurei a teus pais, e como você vê hoje. Então o poder de prosperar vem dele, nunca devemos esquecer disso. 1 Crônicas 29, no versículo de número 12, primeiro livro de Crônicas 29, 12, você vai ver o contexto de 8, 18 de Deuteronômios. Em Crônicas você vai ver que vem de Deus, é dele que vem. E tem pessoas que não entendem. 1 Crônicas 29, 12. Tem gente que não compreende isso. Ele começa com o seu trabalho ou com o seu negócio, e ele vai indo e aquilo vai prosperando, e ele ora todo dia, e ele pede a bênção do Senhor todo dia, ele consagra todo dia, e ele chega a fazer umas coisas exorbitantes e malucas. Eu nunca fiz isso, porque a Bíblia diz que nunca se apresse a fazer propósitos, porque você está na terra e o Senhor está nos céus, e Ele não se agrada de propósitos de tolos, amém? Já vi pessoas dizer assim, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, e se eu ganhar tanto dinheiro, eu vou dar metade, eu vou dar não sei quanto, e não sei o que, eu vou fazer a obra. E eu olho bem e digo, rapaz, olha bem o que você está falando, hein? Aí o cara ganha, prospera, vai embora, dá vontade de falar, rapaz, você não lembra que você falou isso? Eu falei? Não, eu não, de jeito nenhum. Igual a irmã veio falar comigo esse dia, diz, não, mas o senhor falou. Eu não lembro não, entende? Então, tipo assim, mas como ele fez com Deus, não te apresses. Então a Bíblia está mostrando algo para nós, que nós devemos sempre, em todo o tempo, permanecer buscando este Deus, porque é Ele quem vai fazer as coisas acontecerem. Existem pessoas que não entendem. Olha aqui, riquezas e glória vem de quem? De ti. Tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Então, qual é o meu propósito? Buscar a Deus para que Ele me prospere, amém, irmãos? Eu não estou trocando. Existem pessoas que querem fazer troca com Deus, então Ele quer trocar. Então eu vou à igreja e fico lá e assisto o culto 1 hora, e aí é só isso. Não é só isso. Eu vou trocar com Deus, entre aspas, eu vou entregar minha vida para o Senhor, para que em mim a glória do Senhor reflita, sabe, irmãos? Porque a prosperidade, ela é algo que, infelizmente, ela foi corrompida. Ela corrompeu o sentido da prosperidade, hoje está corrompida. O sentido da prosperidade hoje, infelizmente, e até no meio evangélico e protestante, é que a prosperidade é que se o cara não encosta com um carro zero ali na frente, então o cara não é próspero. Mas a prosperidade não é isso. A prosperidade é ser uma pessoa plena em todos os segmentos da sua vida, não ter necessidade de nada. E aí alguns, nesta ânsia e querendo prosperar coisa e tal, vai lá e faz um mega financiamento.
E aí, sabe, os pátios das leiloeiras, eu já tive a oportunidade de ir em alguns desses, e muitos desses são carros de cristãos, que fizeram o que não devia, que foram enganados e por causa de não, sabe, seguir a direção de Deus, comprar. Não estou dizendo que você não pode comprar carro financiado, mas você tem que ver se realmente é necessário, e se realmente o plano é bom, porque senão você sucumbe. Mas enfim, veja que Deus é quem dá poder para você, e é Deus quem faz com que as pessoas se engrandeçam e tenham força, e que dá força para tudo. Se você tem um propósito, quer ser próspero em todos os segmentos da sua vida, inclua Deus no cardápio e na dieta da sua vida. Na verdade, Ele precisa ser o centro. Não vai haver prosperidade ou plenitude se Deus não estiver lá. As pessoas querem achar que tendo dinheiro é próspero. Esse é o pior engano que uma pessoa pode ter em sua mente. O dinheiro não é tudo, irmãos. O dinheiro, ele sem Deus para controlar e dirigir o homem, a Bíblia diz que ele é uma maldição na vida da pessoa. Por dinheiro se destrói, se mata pai, se mata mãe, e é aquela coisa horrorosa para ter herança, acaba a família, um xinga o outro, e briga e coisa e tal, e vai tudo mesmo para que o juiz decida. Porque dinheiro, amor ao dinheiro. Então a prosperidade com Deus, ela é plena e completa. Pastor, eu tenho um propósito em minha vida, eu quero ser próspero. Glória a Deus. Só nunca se esqueça que é o Senhor que te faz prosperar. E para que o Senhor te prospere e faça crescer aonde não está crescendo nada, prosperar onde ninguém prospera, ser uma pessoa bem sucedida aonde ninguém tem sucesso, você precisa ter Deus na sua vida. Amém? Não há meio, servi-lo e amá-lo com inteireza de coração. No livro de Oséias 2, no versículo 8, como vai demorar para você achar, eu vou ler aqui. Ele não reconhece que eu lhe dei o grão e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usam para Baal. Em Oséias, Deus vem e usa o profeta para dizer, olha, eles não estão reconhecendo, sou eu quem dei para eles a uva, sou eu quem deu para eles fazer o suco, o vinho, sou eu quem deu para eles os grãos, que seriam a colheita, sou eu quem dei a prata, eles estão oferecendo a outros deuses, não reconhece que fui eu quem deu. Riqueza e força e honra estão nas mãos de Deus. Irmãos, entendam isso, gravem isso. Sabe, às vezes as pessoas ficam buscando e se matando para ser prósperas e coisa e tal, mas não incluem Deus na receita, não incluem, não há meios, não há fórmula de ser próspero se Deus não tiver inserido na receita e a vontade dele ser executada em sua vida. Não prosperarão, poderá ter êxito financeiro e êxito financeiro não é prosperidade. Irmãos, se nós tivermos êxito financeiro e a nossa família for eu sou o pior derrotado dos homens, você é o pior derrotado dos homens. Se a nossa vida não for uma vida onde há equilíbrio entre o marido e a mulher, o equilíbrio entre os pais e filhos, o equilíbrio entre o homem e Deus, um equilíbrio emocional, se não houver isso, então, que tipo de prosperidade é essa? Não é prosperidade, isso é um engano. É algo que a pessoa fica maluca atrás de dinheiro e doida, e se ele perde um pouco de dinheiro, aí vai pronto, né? Fica louco. Tem um cara aí que eu não posso falar as características, mas o cara chega a sangrar pela orelha quando ele perde dinheiro. É coisa horrorosa, porque ama tanto que qualquer coisa que ele perde desestabiliza o emocional da pessoa, que é maluca, fica totalmente doida. Veja que o amor a esse dinheiro, ou buscar esse dinheiro, ele resulta em uma vida espiritual estéril, e é isso que nós não queremos. Você ama Deus e busca Deus, então nós precisamos entender que amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não sou contra, porque eu sou um mini empresário. Então não há problema em trabalhar e você lutar para que conquiste, a empresa mantém famílias e é a fonte de prosperidade da pessoa, não há problema. O problema é você amar o dinheiro, porque a Bíblia diz que aí sim é a raiz de todos os males, e o maior problema é que o amor a esse dinheiro, o amor e os cuidados com esse dinheiro torna a vida espiritual estéril. Irmãos, que é uma terra estéril que a pessoa pode adubar, ele pode tentar, ele pode fazer o que for, ele planta a semente e ele espera que ali floresça alguma coisa e não floresce nada, é estéril, não gerará nada, e a pessoa que vive buscando isso, ele espiritualmente é estéril, e aí dizem, mas eu não sinto Deus, mas eu não estou conseguindo sentir o que você sente,
Mas eu não consigo ir para a igreja, não tenho muita vontade para a igreja, pela verdade, tem vontade de fugir da igreja. É porque você, às vezes, se tornou estéril. E esse cuidado, abra aí a sua Bíblia em Marcos 4, versículo de número 19. Marcos 4, no verso 19, mostra que isso vai gerar uma esterilidade na vida da pessoa. Isso aqui é a parábola do semeador, mas nós vamos parar só aqui, que diz o seguinte: mas os cuidados deste mundo, os enganos e as demais, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então quer dizer, a grana, os cuidados dessa terra, os cuidados desse mundo, as ambições, quando a palavra de Deus tenta entrar dentro de um coração e dentro de uma vida, ela é sufocada. E aí algumas pessoas nunca podem sentir a presença de Deus, e nunca podem sentir o toque do Espírito Santo, e nunca podem sentir, sabe, a plenitude de Deus, mesmo passando a prova e a luta, e vai cantando, como diz a Cassiano, o hino da vitória. Por quê? Porque tudo que cai ali morre. Tudo que uma ministração é feito, tudo que a palavra é ministrada, tudo que sabe, que Deus tenta colocar na vida dessa pessoa, esses cuidados matam a semente. Então muito cuidado, irmãos. A que preço estamos galgando uma prosperidade financeira? E o que isso pode estar trazendo para nós? Isso é necessário que nós tenhamos extremo cuidado. Escute isso, não abra, 1 Timóteo 6,9, mas os que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, aos quais submergem o homem à ruína e perdição. Ai, lascou agora. Meu sonho era ter uma lancha 44 pés, com motor Pentax. Que é isso, pastor? É um trem doido, é um trem doido. Ai, meu sonho era ter aquele aviãozinho que fica passando caramba para lá e para cá, mas eu terei um desse, eu vou trabalhar, eu vou ter um desse. Irmão, até nem tem problema você querer isso aí, e trabalhar, e lutar, e coisa e tal, tranquilo. Agora, se virar obsessão, Deus jamais poderá operar em sua vida. E pessoas destroem famílias, destroem espiritualidade, destroem tudo. Por um sonho ambicioso, destroem a sua vida atrás de algo nesse sentido. E tem outros que não aspiram tão alto, mas eles querem algo menor, mas a capacidade dele em Deus é menor, ele não vai alcançar e morre buscando aquele sonho e perde Deus e perde tudo. Então muito cuidado para que não se caia nesses laços terríveis e malditos. Esse eu faço questão que você abra, Eclesiastes 2,18. Esse é fantástico, né? Eclesiastes 2, no verso do número 18. Olha que coisa interessante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fecha a Bíblia e escute. Odiei todo o quê? O meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Olha o que ele quis dizer. Trabalhou, doidão, doido, maluco, dormiu errado, acordou cedo, em vez de ficar deitado lá, agarrar a patroa e coisa e tal, casado, né? E coisa e tal, e trabalhou doido, e dormia de noite, maluco e doido, e conseguiu fazer um patrimôniozinho, e aí trabalhou, fez outro patrimôniozinho, foi, e aí o tempo foi passando, a hora que ele viu, ele estava com 55, e disse, olha, quanto patrimônio eu tenho isso, eu tenho aquilo, tem dinheiro no banco, e tem tralalá, e uma casa, e tem o gado, e tem 60 anos, 65, tem isso, tem aquilo, coisa e tal, e ele percebe algo. Ele olha no espelho e vê, 65, mas já, aí as perninhas já não andam mais com aquela mobilidade toda, né? Já não tem mais aquela mesma garra, o pique já está mais devagar, diz, e esses todos imóveis aí, fica tranquilo, o filhão está todo vigoroso para pegar panaca, não gastou, e se não for o filho, é o governo, filho, eles fazem, como é que é no inventário, mas vai tudo para o tesouro, vai para a União. E aí o escritor de Eclesiastes fala, mas que raiva, meu, que eu trabalhei e não vou poder levar esse negócio.
mais ou menos o seguinte: trabalhe para ter todas as suas provisões e necessidades e tudo que você precisa, vamos dizer, tudo que você tem necessidade de viver, o conforto, uma boa alimentação, um dinheiro guardado para que você tenha as suas necessidades supridas, um investimentinho, beleza. Agora, se isso aí tornar loucura, e você vai chegar em um tempo que você e eu, qualquer pessoa que amontoar, vai falar: puxa vida, vou deixar, não aproveitei nada, eu queria tanto ter comprado aquele carro melhor, eu queria tanto ter comprado aquela sandalinha, eu queria tanto ter comprado aquela calça daquela marca, eu queria tanto ter comprado a televisão de 52 polegadas, e eu fiquei com essa de tubo de 29, até hoje tem a TV de tubo de 29, sabe, irmãos? Então ele está dizendo que ele ficou com raiva, porque ele sabia que era outro que ia pegar o seu trabalho. Então nós temos que trabalhar com entendimento e inteligência, amém, irmãos? Inteligência, porque senão isso é um problema muito sério. Eu vou falar aqui, estava vendo um estudo sobre pessoas que se decepcionam na igreja ou com a igreja, e eu vou só colocar os tópicos que eu me lembrei aqui, anotei. Mas assim, a primeira decepção das pessoas na igreja são com pessoas. Com pessoas por quê? Porque alguém vem à igreja e começa a se relacionar com outros, e ele acha que todo mundo dentro da igreja é santo, que é uma pessoa que não falha, que não faz errado, coisa e tal, e o tempo passa e a pessoa pega e vê: ixi, rapaz, estou chateado que aquele irmão fez tal coisa. Aí segundo, são as pessoas que se decepcionam com os irmãos que são paroleiros ou murmuradores, que falam mal e coisa: você viu fulano, você viu ciclano, e aí o irmão é meio bobinho e ele acaba acreditando, sai da igreja. Terceiro, aí esse aqui é o pessoal que é o som da igreja, que é muito alto, mas graças a Deus a turma aí está tranquila. Quarto, e esse aqui é interessante: falsas expectativas que são pregadas. Muitas pessoas estão saindo da igreja porque eles estão recebendo, na igreja mundial, são pastores, coisa e tal, pessoas do mundo todo que fizeram essa pesquisa e chegaram a esses fatos. Pessoas estão indo à igreja e vão à igreja e recebem falsas expectativas. Você vai ser curado, você vai ficar rico, você é isso, você vai aquilo, beleza. E dentro da questão financeira, algumas pessoas vêm à igreja porque se prega prosperidade, 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 não estou dizendo aqui em todos os lugares, e a pessoa espera 1 ano, 2, e 3, e 4, e 5, e a única coisa que ela conseguiu trocar foi o pneu da bicicleta. Mas espera um pouco, estou 3 anos aqui, cara, e só troco o pneu da bicicleta, e minha expectativa de ter, sei lá, uma CBR X 550 cilindrada, um carro zero, isso não acontecendo, vou largar de vir à igreja, porque a igreja está deixando de dizer que aqui não é a casa da moeda, que é a casa do Senhor, e muitas vezes a pessoa não está enxergando que durante todos esses 4 anos, ela pôde trocar o pneu da bicicleta, Deus a manteve, a abençoou e a guardou. Mas a expectativa da pessoa é que talvez ela fosse extremamente próspera, graças a Deus, porque aqui ainda a gente dá uma noção, porque Deus, na verdade, é a maior riqueza do homem, amém, igreja? E salvação é o que Deus mais quer. Existem 3 medos, e a outra é a falta de palavra de salvação. Não se fala mais em salvação, só em dinheiro, prosperar e coisa e tal. Os 3 maiores medos dos homens: primeiro, morrer. Segundo, ficar só na velhice. E terceiro, não ter provisão para a velhice. Vejam quais são os 3 piores medos do ser humano, né? A grande maioria, algum talvez tenha outro medo. Alguns é ficar sem videogame, alguns é que dê um chilique no Facebook, alguns morrem de medo do WhatsApp parar de funcionar, é diferente, mas os maiores são esses, os maiores medos são esses: morrer, diga eu não tenho medo da morte, ficar só, diga não ficarei só, de não ter provisão para a velhice, diga terei toda a provisão, amém? Então veja, não, para nós isso não importa, para nós não importa, porque a provisão e a prosperidade estão ligadas, mas a Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência desamparada. Se você tem Deus, irmão, você não precisa ter medo. Ficar só, Deus está com você todo o tempo. E de morrer, se você morrer, para você é lucro, como o apóstolo Paulo falou: para mim viver é Cristo e morrer é o lucro. Mas então entenda que a prosperidade do Senhor, ela é algo relativo à sua vontade. Mas a virada que eu quero dar aqui em rápidos minutos, é que em Marcos 8,36, nós vemos algo bastante interessante. Abra aí rapidamente, Marcos 8, no versículo de número 36. Marcos, capítulo 8, versículo de número 36.
Jesus faz uma pergunta tão incisiva, tão aguda, que se a gente tiver um mínimo de entendimento, nós vamos, falar, olha, que é isso? Então ele pergunta o seguinte: que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Gente, ele está falando, o que adianta o camarada ganhar todo mundo? Irmãos, se é o cara que tem barras de ouro, que tem as melhores e maiores safiras, rubis, diamantes, ele tem as maiores gemas, aquilo que é mais fantástico, mais espetacular do universo, dinheiro, ele tem libras, ele tem dólares, ele tem euro, ele tem tudo. O que adianta a pessoa ter tudo isso e ele perder a sua alma? Irmãos, eu já falei aqui o que é morrer. Morrer é estar longe de Deus. O que é uma alma morta? É uma vida longe de Deus. Então, qual é o valor de termos a matéria se a nossa alma se perder? Você já parou para pensar uma pessoa na velhice, lá em seu leito de morte, com 96 anos, e rica, e aí ele está meio entre a vida e a morte, uma experiência quase morte, e aparece lá um cara com um tridente, e com um rabinho e chifre, e encosta na beira da cama e diz, vai logo, rapaz, que eu estou te esperando, não posso demorar muito. Anda, rapaz, anda, muchacho, arriba, quer dizer, abaixo, não arriba, não, abaixo, por que isso, cara? Não, você já está encomendado, a tua vida está assim, não sei o que. Aí vem alguém do lado e diz, posso salvar a sua alma, o que você dá em troca dela? Vai dizer, ele pega a calculadora e diz assim, eu tenho 480 bilhões de libras, tá bom? Isso é pouco. O que mais você quer? Eu posso dar tudo que eu tenho. É pouco, porque o que poderá comprar a sua alma é só o precioso sangue de Jesus. E isso, irmãos, é de graça. Esta é a prosperidade. Este é o verdadeiro valor que nós precisamos buscar. O propósito, irmão, então não é a prosperidade humana. O propósito é a riqueza nos céus. Pergunto, senhor irmão, você é rico nos céus? Não sei não, hein? Tentei fazer depósito, não está dando, está fechado. Não entra em greve não, irmãos, o depósito lá é diferente. Olha que fantástico, eu faço questão de que você leia comigo aí, 1 Timóteo 6, no versículo de número 19, a gente encerra por aqui, 1 Timóteo 6, 19, e aí você vai entender que o propósito pastor, eu estou com propósito de prosperidade. Tranquilo, pode buscar, não há pecado em buscar ser próspero, desde que você saiba que é Deus que te prospera, e de que essa prosperidade não é maior que Deus, e de que você jamais abrirá a mão de Deus quando você prosperar. Tranquilo, mas a maior riqueza é esta, 1 Timóteo 6, no verso 19, quem achou, diga amém. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar o quê? A vida eterna. Sabe o que é isso? Ajunte nos céus. Diga, isto é salvação. Aí bem simples, ninguém precisa responder. Olha para o teu irmão e pergunta, você é salvo? Irmãos, se não tivermos e nós juntarmos nos céus, se não tivermos o bom fundamento para a vida eterna, então não adiantará nada, absolutamente nada. Rapidamente eu vou ler, não abra, Filipenses 3:8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo abriu mão de tudo para poder ganhar Jesus, e se você não tiver essa mesma concepção, Jesus poderá chamar você e a mim de pobre, cego, nu e miserável, chega a dizer até desgraçado. Eu não quero ser cego, nu, pobre, miserável, eu quero ser rico diante de Deus, salvo por Ele, amém? Então coloquemos em pé em nome de Jesus. Talvez você tenha pensado e imaginado que a riqueza real seria acumular muita riqueza,
Volto a dizer, não há problema em acumular a riqueza. O problema é você adorar a riqueza e não adorar a Deus. Este é o grande problema. Que você possa nessa noite, o teu propósito dessa noite não é prosperidade, o propósito teu dessa noite é ser rico para com Deus, é ter tesouros nos céus, é você ter o bom fundamento lá, aonde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói e aonde ninguém pode tomar aquilo que Deus separou para você. Salvação, porque todos nós fomos afastados da glória de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram, todos, não tem nenhum que não pecou, e somente pelo seu sangue e por essa entrega a Deus e a busca ao Senhor é que nós podemos ser ricos com Ele. O que dará ao homem em troca de sua alma? Irmãos, não há valor para comprar o homem. O sangue de Jesus é que nos restaura e nos regenera, e nós temos que fazer a vontade de Deus para que sejamos ricos para com Ele, fazer o que Ele quer. Assim acumularemos bom tesouro e um bom fundamento, salvação, salvar a sua alma, ser de Deus, andar por Ele, viver por Ele, se entregar a Ele. É isso que importa. Coloca a mão em seu coração. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Queremos, ó Deus, que o Senhor habite em nós com toda plenitude. Meu Deus, que a nossa fé não seja uma fé pequena, mesquinha, uma fé, meu Deus querida, medíocre, mas nós queremos, ó Deus, elevar os nossos olhos para o Senhor, como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Meu Pai, que nós tenhamos esta certeza que o Senhor está conosco, que nós tenhamos esta riqueza, que a Tua presença está conosco, que nós tenhamos esta riqueza, esta fortuna, que o Senhor vai adiante de nós, desbaratando os inimigos, quebrando todos os alicerces, rompendo todos os grilhões. Tu estás conosco, Tu és a maior riqueza, e quando Tu está conosco, é óbvio que se cumprirá a palavra, que do Senhor vem os dons, a força, a riqueza e a glória. Mas é importante que Tu estejas conosco. E chegará um dia, ó Pai, que perguntarão o que darás em troca de sua alma, e nós que venhamos dizer: em troca da minha alma eu tenho o precioso sangue de Jesus. É, Pai, porque Tu nos conquistou, Tu nos comprou e nos lavou. Meu Pai, que o Senhor coloque, venha inserir em nosso coração, ó meu Deus, Pai, o desejo de Te buscar, de Te amar, de, meu Deus, buscar cada dia mais a santidade no Senhor. Que este seja um grande propósito, ter a riqueza insondável, infinita, meu Deus, da Tua presença em nós. Assim, meu Deus, jamais, em tempo algum, perderemos a preciosa coroa. Cobre-nos com Teu sangue. Espírito Santo, continua a falar conosco e ministrar os nossos corações. Pai Santo, assim como temos desejo de trabalhar e prosperar e conquistar, que tenhamos o mesmo empenho, o mesmo desejo de buscar e, meu Pai, ter aquilo que vem dos céus. Pai, nós oramos, Senhor, e pedimos a Tua bênção para que venhamos crescer na Tua presença e na Tua virtude, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Diga assim: estarei em propósito, em buscar